Fala, rapaziada do meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, eu vou falar com vocês um pouquinho de como ter o hábito de ler, tá? Algo que hoje no mundo moderno é difícil, eu compreendo, mas eu vou ser direto e reto nesse pequeno vídeo que eu quero falar com vocês de como ter o hábito de ler, como conseguir esse hábito de ler. Claro, devagar, devagar, e a gente vai chegar lá, beleza? Então se inscreve no canal, deixa seu like, aquele papo chato de sempre, então comenta o que você achou desse vídeo também. Se você tem uma ideia também que eu não citei aqui ou que eu não elaborei aqui, então deixa no comentário aqui para outras pessoas também que estão sofrendo com esse início de leitura, elas conseguirem absorver mais rápido, beleza? Preciso começar falando que eu sou um leitor ácido, eu tô lendo a todo momento, eu tô lendo praticamente toda hora, eu sou um cara que costuma ler muito, tá? E eu leio um pouco de tudo, mas eu gosto muito de livros de comunicação, porque é um conteúdo onde eu gosto, é um conteúdo que eu sempre apreciei, um conteúdo que eu domino, um conteúdo nesse estilo. Leio filosofia, leio história, leio ficção, mas meus conteúdos favoritos mesmo é comunicação, é filosofia, é história, geopolítica, mais ou menos nesse tema. Então a gente já começa falando o seguinte: você precisa se conhecer intelectualmente, porque se você vai ler, você querendo ou não, vai desenvolver a habilidade de conhecer vários tipos de conteúdos diferentes. E para você conhecer vários tipos de conteúdos diferentes, você não precisa necessariamente começar lendo, porque você não vai começar lendo algo que você não conhece, obviamente. A forma mais legal de você começar alguma leitura é começar com conteúdo que você já conhece, um filósofo que você já ouviu falar, alguma coisa que você já viu em algum vídeo, em alguma coisa assim. Então a melhor forma de você começar a ler é você começar por um conteúdo que você conhece, algo que já é palpável a você. Então vou te dar um exemplo. Se você é um sujeito que joga bastante, muito, então é recomendável começar um livro por algum jogo que você gosta ou que faça referência a algum jogo que você gosta, para você se sentir incluído na leitura. Depois disso, você vai ter que desenvolver o hábito de ler todo dia. Por que todo dia? Porque primeiro você tem que estimular seu cérebro, que isso é algo normal. Assim como abrir redes sociais todo santo dia é algo normal, é algo que a gente faz até no automático, ler tem que ser algo normal. Só de você pegar o livro e ler. Para isso, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que entender que a gente abre as redes sociais de forma automática. Ou seja, a gente pega o celular, liga ele, desbloqueia, aperta a rede social que a gente mais usa e rola o dedo. Isso é automático. Só que quando a gente começa a ler, se torna um período que não é automático. A gente tem consciência do que a gente está fazendo. Isso, de certa forma, é um pouco doloroso de início, mas depois que você pega a sequência, e não há um tempo para isso, ou seja, não há um tempo decidido que você vai pegar essa sequência em um mês, uma semana, um ano, vai depender do quão disposto e também do quanto seu cérebro não está tão acostumado com as redes assim. Porque diferente da rede social, que é o que muitas pessoas ficam, o livro ele é totalmente o contrário. A rede social ela é estimulante, tem coisas visuais, tem vídeos, tem notícias a todo momento. Você precisa só atualizar o feed para atualizar as notícias. O livro não. O livro é totalmente o contrário. O livro não tem identidade visual, por mais que tenha imagens, não vai ter identidade visual. Isso, claro, vai dificultar o teu período para poder conseguir ler de uma melhor forma e pegar o hábito da leitura. Então, o que eu recomendo fazer e o que eu fiz? Eu fiz da seguinte forma: eu me forcei a ler conteúdos que eu gostava para poder pegar o hábito. Depois que eu me forcei, com o tempo eu fui conseguindo acostumar, tá? Estabeleça um período também para você conseguir ler de uma forma tranquila. Claro, estabeleça um período onde você tá calmo. Por exemplo, eu costumo ler depois que eu termino tudo do meu dia. Depois que eu já vou para a escola, depois que eu já treinei, depois que eu já conversei com os meus amigos, depois que eu já vi vídeo engraçado, depois que eu já consultei o YouTube, depois que eu já gravei para vocês. Então eu costumo ler no final do meu dia, porque é como se fosse o fechamento do dia, compreende? Então é meio isso. Eu leio sempre no final do dia, como se fosse um fechamento do meu dia mesmo, como um conteúdo. Então é uma tática que eu uso. Mas tem gente que costuma ler no início do dia, como uma forma de abertura para o dia, entendeu? Eu já tentei fazer isso, não consegui consumir conteúdo da melhor forma assim. E eu tive que adaptar para de noite. Então há sim fatores de muitos períodos, mas eu acredito que o que vai ajudar você a ler melhor são essas duas coisas. Buscar conteúdo que você já conhece para se sentir amigável com o conteúdo, para não se forçar a ler algo que você não quer,
tá? Seja algo intelectual ou não, porque independente da forma que você começa, a gente vai escalando, correto? E a outra coisa é adaptar em alguma parte do seu dia aonde você esteja calmo e tranquilo. E sempre lembrar que livros não tem tanta identidade visual, não vai ter tanta cadência de emoções assim, de início, obviamente, porque a gente vai ter uma parte do nosso cérebro, ela tá acostumada com a dopamina rápida, e é muito comum com as redes sociais hoje em dia. Lendo o livro, a dopamina ela demora mais para ser recebida, tá? É só a gente pegar, por exemplo, o prazer de ler, pelo menos por minha parte, eu costumo sentir esse prazer de leitura lá pro meio do livro. E se o livro é grande, eu vou levar 1 mês, 2 meses para conseguir reconciliar e falar, uau, agora tá fazendo sentido aquilo com aquilo, diferente de conteúdos da internet e vídeos engraçados. Então isso é o que eu tenho para falar, para você conseguir desenvolver o hábito da leitura, tá? E eu vou trazer também uma aula para vocês aqui, falando como que a leitura influencia na sua comunicação e como ter uma comunicação boa com base no que você lê. É isso, então fiquem ligados, ative o sininho de notificação que é importante, essa aula vai sair, eu vou gostar bastante de fazer ela para vocês, porque é um conteúdo que eu consigo ter uma dominância legal e transparecer isso para vocês da melhor forma. É sempre legal, é sempre divertido. Então assim, eu tô me divertindo gravando para vocês ao mesmo tempo, um conteúdo que eu gosto e um conteúdo que eu estudo tem um tempo. Então assim, todo mundo sai ganhando. É isso, rapaziada, valeu e fui.